Um dia muito especial para uma convidada ilustre, ela que está aqui pela segunda vez. E sempre que ela vem aqui, a alegria é contagiante, porque ela tem um carisma, uma simpatia. Andréia Salles, bem-vinda ao Jornal da Sucesso. Bom dia, Celson. Obrigada pelas palavras e bom dia, ouvintes. Andréia Salles. A carioca Andréia Salles concluiu o curso de jornalismo em 1994, trabalha como profissional de comunicação corporativa desde 98. Ela desenvolve um importante trabalho voluntário na luta contra a dependência química, participando de grupos de ajuda mútua. Participou da fundação do Banco do Brasil, Sem Drogas, e ainda ajudou a desenvolver diversos projetos sobre o tema, abordando a prevenção e o tratamento. Errei alguma coisa aqui, André? Não, só o movimento é Brasil Sem Drogas, Paulino. Aí tá aí. Viu? Olha, eu adorei o que a Niédia falou, que foi recebida de asas abertas, porque eu também fui recebida de asas abertas. O carioca tem muita dificuldade de ir para o interior, né? Porque eu brinco que o carioca nasce de frente para o mar e de costa para o Brasil. Né? Mas eu cheguei aqui, eu fui desse jeito, Niédia, abraçada. E essa minha luta no combate à dependência química em Brasília começou há 19 anos. E desde então, o Movimento Brasil Sem Drogas eu ajudei a fundar em 2014. Mas eu estou nessa batalha aí, ajudando as famílias e também acompanhando alguns casos de dependência química desde 2003. E Brasília tem uma grande vantagem em relação ao Rio de Janeiro, ainda é uma cidade pequena, então ainda dá tempo da gente lutar para que a gente não chegue ao tamanho aí das Cracolândias de Rio e São Paulo. E essa é a minha luta aqui, é uma das lutas, que a gente consiga oferecer às pessoas uma nova maneira de viver livre do álcool e das drogas. Andréia Salles, como que os pais ou responsáveis podem perceber que o menor está fazendo uso de droga? Existem alguns sinais que pode denotar isso, chamar a atenção dos pais? Olha, se eu puder resumir, é mudança de comportamento, né? E tem uma coisa que eu sempre alerto aos pais, que é o seguinte: normalmente, o pai, quando desconfia, é porque já está tampando sol com peneira, tá? Então, tem que ficar muito alerta e não tampar sol com peneira. Eu sempre brinco com os pais que eu vou fazer algum aconselhamento, que o filho já está passando madrugada na rua, menor de idade. Olha só, menor de idade não pode passar madrugada na rua, hein, gente? Já está bebendo, menor de idade não pode beber, gente. Então, assim, os pais estão vendo aquilo, ou os responsáveis estão vendo aquilo. Eu sempre falo com os pais assim, porque eu tenho um jeito, assim, muito, muito leve de falar. Eu sempre falo assim, olha, você está indo à praia, em vez de levar um guarda-sol, você está levando uma peneira, não é isso? Porque tá óbvio que o teu menino já está fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas, o que você está vendo de mudança de comportamento já é um sinal, e você continua achando que não tem nada de errado, ou pode ser que tenha alguma coisa errada. Então, quando se lida com o menor, tem que ser rápido. E, qualquer desconfiança tem que imediatamente chamar esse menino para conversar, olhar as amizades dele, ou ir para um aconselhamento psicológico. Hoje tem aí o CAPS, né? Então, o CAPS tem lá, eu sei que tem fila, que às vezes demora, mas vale a pena você ir ao CAPS para se aconselhar com o psicólogo e às vezes até com o psiquiatra, dependendo da situação. Então, é basicamente isso, não tampar sol com peneira. Quando você está desconfiado, é que normalmente a porteira já está aberta. Na sua fala me veio uma curiosidade. Eu acho que a maioria das campanhas, infelizmente não são muitas, a gente vê direcionada ao usuário. Talvez uma campanha direcionada aos pais fosse tão eficiente quanto, ou mais. Você acha que é isso? Ô, Paulino, bora fazer essa campanha. Eu acho maravilhoso isso, porque é isso aí. A gente precisa dar um passo atrás, né? A gente fala muito da questão da Cracolândia, do usuário de drogas no meio da rua, mas a gente precisa dar uns passos atrás para pegar a família, para poder pegar o menor, para não chegar no ponto que a gente chega hoje. O Bussunda tinha um comentário muito interessante, que ele era humorista, né? E comentava assim, poxa, a gente sai na rua, o pessoal acha que tem que ficar rindo o tempo todo, que a gente tem que ter uma piada pronta. Aí você vai você encontra um dentista, você não pede ele para olhar seu dente. Você, como jornalista, o pessoal na rua te pede para poder contar uma notícia? Na verdade, como eu sou jornalista e moro em Brasília, eu tenho uma demanda absurda de gente me perguntando como é que tá a política aí? Como é que tá aí? Como é que estão as coisas aí no Congresso Nacional? O tempo inteiro, ainda mais os meus amigos cariocas. E aí, como é que estão as coisas aí? Às vezes eu fico irritado, eu digo assim, vai ler um jornal, filho, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Sobre as drogas, André, a reação da família quando descobre, e também esse mesmo caso, assim, a gente fica naquela, eu acho que está acontecendo. Qual que é a reação da família quando descobre que tem um familiar ali
fazendo uso de drogas? Quando a família efetivamente se dá conta, se não tem mais dúvida, está usando. Em geral, se desespera. Né? Em geral, toma atitudes que, às vezes, até pioram a situação familiar, às vezes até piora a situação da dependência química dentro de casa. Então, é normal, é natural que isso aconteça, porque você imagina, principalmente se você é um filho, tá? Você como é que se diz? Criou, assim, uma expectativa que aquela pessoa ia estudar, ia trabalhar, e nem sempre isso acontece, ainda mais quando entra nas drogas muito jovem, né? Isso atrapalha os estudos absurdamente. Então, o que acontece? Esses pais, eu sempre converso com eles, seja pai, responsável, porque às vezes nem é pai, né? Às vezes é avô, né? Às vezes é tio, enfim. Quando chega nessa situação que o pai já está no desespero, eu sempre falo, vai se cuidar primeiro. Aí você fala assim, mas como assim vou me cuidar primeiro? Sim, por quê? Porque existe uma doença que ela é paralela à doença da dependência química, que é a codependência, que é o familiar que adoece por conta da dependência química do outro. E aí, como é que isso acontece? A pessoa, eu já vi casos assim, de mãe que dormia vestida, porque estava esperando a fatídica ligação, que era o filho preso ou o filho morto. Né? Então, ela dormia vestida de tênis. Isso é codependência, tá, gente? A pessoa está adoecida. Então, eu sempre falo que as famílias precisam se cuidar. Então, é mais ou menos o que acontece dentro do avião. Coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar quem precisa. Então, quem não colocou a máscara em si ainda, não pode ajudar o outro. E como é que a pessoa coloca a máscara em si? Como é que o familiar, o amigo, o vizinho, o colega de trabalho, que está tentando ajudar um dependente químico, precisa? Precisa ir para grupos de autoajuda focados nas famílias, para poder aprender a conviver com a dependência química do outro e aí, no momento certo, ajudar o dependente químico a sair das drogas. Andréia, você falou sobre CAPS. Gostaria que você explicasse para a gente, que eu sei que é um centro de apoio, mas quem tem acesso, como procurar? Então, o CAPS é um centro de atendimento psicossocial que é fornecido pelo governo no Brasil inteiro, tá? E as pessoas que precisam de um atendimento psicológico e psiquiátrico podem ir a um CAPS. Não importa qual seja a doença. Para as pessoas que têm problemas com dependência química, aí tem o CAPS AD, que é álcool, esse AD é de álcool e drogas. E aí, nesses locais, tem partilhas de familiares. Então, tem um atendimento não só psicológico e psiquiátrico, mas também tem a partilha entre as famílias. O que é a partilha? É o famoso grupo de autoajuda, né? Que as pessoas conhecem muito do AA, né? Alcoólicos Anônimos e NA. Então, tem uma coisa... Não é igual, claro, né? É similar, é gratuito, e é muito importante que as pessoas tenham consciência de que, como a dependência química é uma doença incurável e pode ser fatal, é importante ter um acompanhamento psicológico. Se você não pode pagar um psicólogo ou não pode pagar um psiquiatra, procure um CAPS AD. Né? Você entra lá na internet, tem lá, CAPS é CAPAS AD de álcool e drogas, ok? Andréia, nós brasileiros somos muito solidários. A população brasileira tem essa característica. Então, a gente conhece diversos grupos que apoiam essa luta sua, seja de combate ao uso de drogas. Gostaria de saber se esses grupos, essas ONGs, associações, voluntários isolados, têm um diálogo com esses CAPs para facilitar esse acesso também. Tipo assim, eu não sei onde tem um CAPS, posso procurar um grupo desse para me ajudar a chegar ao CAPS? Sim, pode sim. Olha, tem os grupos mais antigos, acho que o mais antigo que existe, há 80 anos no Brasil, se não me engano, é o Amor Exigente, né, que é ligado à Igreja Católica. Em muitas igrejas tem o grupo Amor Exigente, então, onde tem a partilha, né, as famílias vão lá, contam suas histórias, ajudam umas às outras, né, essa coisa da solidariedade. E quem tiver uma igreja perto e tal, e não tiver acesso à internet, não puder conversar, procurar pela internet onde tem um CAPS, também pode ir nesses grupos de autoajuda, o NA, o AA, o Amor Exigente, tem vários outros, né? A questão eu sempre digo na dependência química que o amor salva, o amor é quem traz a pessoa de volta à sobriedade. Andréia Salles, política, bem ou mal, a gente precisa, como a Ned falou. Tem até um outro dizer, não me engano de qual filósofo, os bons que não fazem política têm como castigo serem governados pelos maus. Enfim,
representatividade nessa bandeira contra as drogas? Como você vê o quadro político? A gente tem nomes aí que está trabalhando isso, a gente precisa de mais nomes defendendo isso aí. Sempre vai precisar de mais nomes, porque é uma bandeira que precisa de muito empenho das pessoas, é uma bandeira que precisa de empenho dos parlamentares fortemente. O Movimento Brasil Sem Drogas, que eu ajudei a fundar em 2014, ele foi fundado um grupo de malucos, né? Porque estava eu lá, hoje o atual senador pelo Ceará, Eduardo Girão, na época o então senador Magno Malta, na época a Damares, que na época era assessora do Magno Malta. Então, a gente se juntou ali no Congresso, no Senado, para não deixar passar a SUG 8, que ia liberar o uso de maconha recreativa no Brasil. Olha que loucura, em 2014 isso. Então, a gente, naquela ocasião, fundou o Movimento Brasil Sem Drogas para lutar dali para frente, para que nenhuma legalização de droga passe no Brasil. Então, a luta é muito grande, porque a gente tem que... O que eu faço lá dentro, né, junto com os outros integrantes do Movimento Brasil Sem Drogas? É bater de porta em porta para não deixar aprovar projetos de lei que liberem as drogas no Brasil. É isso. Tá? Então, assim, quanto mais gente dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Legislativa, que lute para que não libere droga, para que não flexibilize mais, porque a gente já tem 2 drogas lícitas aí, que é o álcool e o cigarro. Então, é para não liberar mais nada, porque já a saúde pública já está sobrecarregada o suficiente com as pessoas oriundas do uso e do abuso do álcool e do cigarro. Imagine você liberar mais alguma coisa.